Com frequência ouvimos falar na palavra ética. Por exemplo, ética profissional, ética no trabalho, ética no cotidiano. E com os avanços da internet e o crescimento cada vez maior dos usuários, existe também a ética na internet. E você sabe o que é isso? Para nos falar mais sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com Bruno Bueno Quirino de Souza, pesquisador do Espaço Ética e diretor da Silo e Inteligência Digital. Muito obrigada, Bruno, pela sua presença aqui. Obrigado. Bom, quando falamos em ética, o que precisamos ter em mente? A primeira coisa que se tem em mente quando se fala em ética, e isso é muito comum para todas as pessoas, é que as pessoas imaginam a ética como determinadas regras a serem seguidas. E é exatamente isso que a ética não é. A ética não é feita de regras, a ética é necessariamente liberdade. Quando fala alguém não tem ética, é porque aquela pessoa fugiu às regras? Não, muito pelo contrário. É assim que a gente pensa. Muito pelo contrário. Quando a gente imagina ética, a gente lembra, por exemplo, dos códigos de ética de profissões, empresas. O que são esses códigos de ética? Eles são algumas regras determinadas que determinam, que direcionam a conduta das pessoas. Mas o que são essas regras? Elas não são a ética em si. Esse código de ética é um código de conduta baseado numa determinada filosofia moral e ética que direciona aquela empresa ou aquela entidade. Por exemplo, as pessoas imaginando ética como regra, seria muito mais fácil a vida. Elas andariam com um código de ética completo embaixo do braço e para cada situação que ela tivesse na vida, ela ia pegar, parar, consulta. Em situações de entrevista, eu devo agir dessa maneira. E está pronto. A felicidade, a falta de angústia de ter problemas, de tomar decisões, tomaria conta de toda a sociedade. Seríamos seres absolutamente felizes, entretanto, só sem seguir escolha. A regra que tudo bem. Exatamente. Teria uma fórmula mágica. Se a ética fosse exatamente isso, uma questão de regras, seria muito mais simples de viver. Nós jamais teríamos a angústia da escolha, que é o que a ética nos traz. Claro. Só para explicar, ele é doutor em filosofia, então nós vamos também ter um lado reflexivo sobre a coisa, né, Bruno? Então, o que nós temos, se formos pensar em termos de ética, é que a ética é a nossa liberdade, e não só uma liberdade comum de falar ou de agir de determinada maneira, uma liberdade de reflexão. É nossa capacidade de ser livres para refletir sobre como agir em cada uma das situações que nós vivemos. E também essa questão da liberdade, ela nos traz mais uma coisa. Ela traz a questão da capacidade reflexiva. Ou seja, se a pessoa não parar para pensar na sua ação, para se sentir seguro de determinada maneira, tomar uma decisão em uma direção, ela não pensou sobre aquilo. Então, a ética determina também essa questão do pensamento. Ela direciona, de alguma forma. Na verdade, não é que ela direciona, ela te dá a liberdade de refletir sobre a sua ação e sobre a maneira que você quer ver. Mas não existe uma única ética. Isso que eu ia falar, quais os tipos? Que eu abri o programa falando ética no trabalho, ética. Que tipos de éticas a gente está falando? Na verdade, a ética, ela é um direcionamento para a sua ação, para o seu bem-estar, para a felicidade. Então você tem diversas teorias morais e éticas, diversas filosofias morais e éticas. Por exemplo, você tem a filosofia moral que eu e muitos outros pesquisadores consideramos como dominante hoje, que é a filosofia moral utilitarista. O que é isso? A utilitarista, ela é uma filosofia moral que tem que ela prega, na verdade, que você tem o bem da sua ação não está na ação nela mesma, está no resultado que esta ação gera. Para quem essa ação gera resultado e como? Por exemplo? Vamos supor que você seja um vendedor de uma empresa, um representante comercial. Para você ver como a filosofia utilitarista é quem comanda isso hoje em dia. Você pega e sai no seu dia de manhã para fazer suas vendas, para fazer o seu trabalho. E quando você volta do seu trabalho, ninguém vai te perguntar como você vendeu. Vão perguntar se você vendeu ou não.
Ok. Então, o resultado das suas ações durante o seu dia de trabalho é o que vale, é o que traz a felicidade, é o que traz o fim de todas as coisas. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma filosofia moral de Kant, por exemplo, Immanuel Kant, um filósofo, que é da mesma época, inclusive, que o John Stuart Mill, o pensador que fez a utilitarista, Kant diz que não importa qual é o resultado da sua ação, é sua ação em si que deve ser ética. Ou seja, um pressuposto dele é o sempre dizer a verdade. Agora, muitas vezes nós nos vemos falando, olha, não fala exatamente o que você pensa para essa pessoa, porque você pode magoar, etc. Okay. Para Kant, eticamente, você deve dizer a verdade, não importando qual é o resultado dessa ação. Então você tem visões completamente distintas do que é a ética, do que é uma filosofia moral e ética. Você tem, por exemplo, a filosofia moral e ética do pragmatismo, que também é consequencialista, tanto quanto o utilitarismo, mas ela é uma consequencialista que visa um bem específico escolhido pelo próprio ator, enquanto o utilitarismo visa o bem da maioria, okay, mesmo que não seja o bem do ator. Agora, o bem da maioria, como eu disse, pode ser a questão da venda da empresa. Então, eu fui lá, fiz a venda, menti pra caramba pro meu cliente sobre o meu produto, mas o cliente vai ficar feliz porque comprou, mesmo sendo enganado em determinado ponto. O acionista da empresa vai ficar feliz porque a empresa lucrou. Eu vou ficar feliz porque eu vou ganhar minha comissão de venda. O meu gerente vai ficar feliz porque a equipe dele vendeu mais e ele vai ganhar o bônus no fim do ano. É o bem da maioria, não importando qual é a ação feita, importando sim o resultado dela. Então, mas aí fica muito, desses 3 exemplos que você colocou aqui, a ética depende da pessoa, se ela vai seguir ou não. Quer dizer, o que a gente está colocando aqui, que não importa, esse último agora que você falou, quer dizer, para a empresa, muitas vezes, importa muito mais o resultado. Então, a empresa não está sendo ética porque ela não está preocupada se você tem ética ou não? Na verdade, ela não é que ela não está sendo ética, ela está sendo ética. Filosofia moral e ética utilitarista. É uma determinada maneira de se ver o que é a ética, é uma determinada maneira. Todas as filosofias éticas vão ter centenas de pessoas falando a favor e contra, e com argumentos excelentes sobre isso. Então, de determinada maneira, quando você diz que alguém não é ético, você está se filiando a uma determinada filosofia moral e ética, a uma determinada maneira de enxergar o mundo, a uma determinada maneira de condução de ações. Quando a gente transporta para a internet isso, tudo isso também vale? Porque é uma coisa mais estática, né? Na verdade, a internet vale também e ela nem é tão estática. Por exemplo... Porque não tem o contato, né, do vendedor, por exemplo. Dentro da internet, você pode não ter o contato do vendedor, por exemplo, em relação à filosofia moral e ética. Mas você tem a imagem do produto, você tem o parcelamento, você tem a descrição de um produto. Isso falando em termos de consumo. Verdades, né? Não está falando desses sites que fogem com a verdade. Isso aí não tem nada a ver. Nós estamos falando de ética na internet, no funcionamento, supondo que comum. Todo mundo está agindo direito. Suponhamos que seja boa fé. Ok. Tá? Porque falar de verdade também é algo bastante complicado na filosofia. Como que eu diria na internet? Você tem toda essa questão, você faz uma propaganda desse produto, queira ou não, tá? Não é um vendedor falando, mas você tem imagem, tem direcionamentos, tem uma série de coisas que vão ser colocadas em relação às características do produto, do serviço. Tudo isso também passa por essa questão de filosofia moral e ética. Agora, na internet, o outro lado é muito mais forte. O consumidor tem se a gente for falar de ética, o consumidor tem uma possibilidade muito maior de deliberação na internet do que na venda offline. Por quê? O consumidor ele tem uma capacidade de olhar aquilo, ouvir outros consumidores que compraram aquilo, ele vai para fóruns, ele vai para buscas, ele vai para um site de reclamações, enfim, ele tem condições de fazer uma busca completa. Além disso, uma outra coisa interessante, do ponto de vista da ética de quem consome na internet, é que quem consumiu dentro da internet, ele tem um consumo um pouco diferente. Ele é muito mais capaz de deliberar sobre a compra dele, porque ele não tem a pressão social sobre ele.
Porque de escolha, você está dizendo? Exatamente, a ética pressupõe uma escolha sua, sem pressão social. E na internet dá para fazer isso. E na internet você faz isso. Você dá uma clicada lá, é você que está escolhendo. Exatamente. É isso? E além disso, tem não só você que está escolhendo. Vamos pegar um exemplo um pouco alegórico disso. Suponhamos que nós vamos encontrar aí uma mulher na faixa dos seus 40 anos, casada, mãe de 3 filhos, aquela coisa bem família classe média brasileira, uma mulher religiosa. Ela passa em frente a um sex shop, por exemplo, ela pode morrer de curiosidade do que está ali, mas é muito provável que ela não tenha coragem de entrar lá e que se ela tiver coragem de entrar para ver, que ela não tenha coragem de comprar algum produto que ela queira. Vai falar que é para uma amiga, provavelmente. Na pior das hipóteses. E se ela for vista saindo do sex shop com uma sacola em formato de algum vegetal de uma feira, ela com certeza vai receber olhares reprovadores. Enquanto quando ela chega na casa dela, ela abre o computador, entra naquele site e vê tudo o que ela quer, mesmo que ela não vá comprar. E se ela tiver vontade de comprar alguma coisa, vai chegar um pacote na casa dela completamente escondido, que ninguém vai questionar o que é. Então, essa compra na internet tem esse outro lado. Então, não só do lado... e a ética, vejamos bem, ela está em todos os lados, vamos dizer assim. Então, na internet, você tira esse peso da sociedade dos ombros daquele que consome. E você também entrega nas mãos dele uma maior potencialidade de questionar quem vende. Mas você consumir, no caso essa consumidora ou o consumidor, ele consumir com ética, aí também é uma coisa dele. Aí que tá, não necessariamente. O consumir com ética, como que as pessoas veem o consumir com ética? Por exemplo, o consumo sustentável, que eles falam. O que é o consumo sustentável? É uma maneira que as empresas encontraram para vender o mesmo produto para você com uma margem de lucro maior, dizendo que tem uma sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? É sustentar exatamente o mesmo sistema que está lá hoje. O que é o sistema que está lá hoje? É um sistema no qual as empresas têm um lucro a ser obtido, lucro esse que é voltado via filosofia moral e ética utilitarista. Eu não vou te perguntar como, desde que você tenha o lucro. Tem algumas empresas que vão dizer, não, mas nós temos o nosso código de ética, assim, assim, assim. Sim, vocês têm o código de ética, muito provavelmente tem muita gente ética aí dentro, mas em 99% dos casos você simplesmente não vai perguntar para o seu vendedor se ele falou a verdade quando vendeu ou não. Então é essa questão da consequência, de se ver só a consequência final, que é discutível, vamos dizer assim, em termos de ética. Discutindo a ética em si. No sentido de ver só o produto final, tanto Exatamente. da empresa Só quanto o do consumidor. resultado, só a consequência final. Por isso é um consequencialismo. Não importa como chegou lá, me importa que chegou. Né? Então, se o meu cliente está feliz, o meu vendedor está feliz, os meus acionistas estão felizes... Não importa a ética. Não importa. Aí que está. Eticamente, é isso que me importa. Não, é uma discussão que nós vamos continuar. Preciso fazer um intervalo comercial. A gente continua conversando com o Bruno Quirino em instantes, tá bom? Até já. Nossa Opinião Livre está de volta, conversando com o Bruno Bueno Quirino de Souza, pesquisador do Espaço Ética e diretor da Silo Inteligência Digital. A gente está colocando aqui ética, principalmente no que todo mundo hoje se rende, que é a internet. Agora, o Bruno, hoje em dia, qual é o maior problema por falta de ética na internet? Uma falta de ética. Olha, na verdade, se a gente for discutir uma falta de ética em si na internet, como eu disse, a gente teria que se filiar a uma determinada filosofia moral e ética. Me dá um exemplo de falta de ética, o que seria na internet? Pode ser até a mentira, a simples mentira pode ser. Mentira é falta de ética. Aí que tá. Algumas determinadas filosofias morais vão dizer que sim. Algumas, por exemplo... É questão de interpretação. É questão de interpretação. Essa que é a questão. Por isso que ética é reflexão e por isso que não existe uma ética especificamente que comande o todo. Nós voltamos à ética e regra. Não existe, então, uma regra. Exatamente, é uma reflexão. Por exemplo, como eu estava explicando no bloco anterior, a filosofia moral e ética dominante nos últimos tempos é a utilitarista, que é uma filosofia moral e ética que determina a felicidade da maioria. Então, qualquer ação que eu tome tem que ser a felicidade da maioria das pessoas que eu vá atingir. Ok. Tá? Qualquer tipo de felicidade? Não. Uma felicidade muito mais voltada ao mundo das ideias, da família, enfim, uma série de outras coisas que não caberiam no nosso tempo. Mas
Se você for se filiar a uma filosofia moral e ética mais antiga, vamos recorrer a Platão lá no início, ele teria uma filosofia moral e ética que é simplesmente do mundo das ideias. Então, a internet em si, para ele, provavelmente seria a ética pura, porque a internet, ela praticamente exclui o corpo, ela exclui a matéria, ela é praticamente só ideia. Então, para ele, isso seria a ética pura, o que acontece lá dentro. Quando, para um kantiano, por exemplo, a filosofia moral e ética de Kant, aí, da mesma época de John Stuart Mill, criador do utilitarismo, ele vai dizer para você que não importa a felicidade dos outros, não importa o que aconteça, você tem que dizer a verdade que você vê. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, existem medidas. Até aí tem uma questão também de sociedade, não é mentir, mas muitas vezes você omite a sua opinião para não magoar a pessoa. Para não magoar uma outra certo? pessoa. Essa omissão, no Isso não é ponto de falta de vista ética. dos imperativos categóricos, é uma falta de ética. Você teria que falar a verdade de Teria qualquer que forma, falar a verdade mesmo que a de pessoa qualquer não maneira. perguntar. Exatamente. Então, assim, existem visões distintas. O que nós acreditamos, e aí eu me filio a determinadas filosofias morais e éticas, principalmente aí aos chamados neo-estoicos, depois de Bento Spinoza também algumas coisas, é que a filosofia moral e ética ela deve englobar, de certa maneira, essas visões opostas. Da mesma maneira que eu tento, de alguma maneira, prever um pouco da felicidade que vai causar a minha ação, por mais que isso seja impossível, tá? Eu tento prever um pouco disso, eu tenho uma certa experiência de vida para ter uma noção do que vai magoar ou não. Eu também tenho uma noção de que mentir por completo ou falar qualquer outra coisa é algo que poderia ser nefasto às relações sociais. Bruno, você trabalhou um tempo na Google, né? Trabalhei no Google um tempo. Que, aliás, é uma das melhores empresas para se trabalhar. Por quê? Porque tem muita ética lá? Não é a questão de ética. O Google é como qualquer outra empresa, ele busca o lucro. E da mesma maneira que ele busca o lucro, ele busca numa filosofia moral e ética utilitarista. Existem dentro do Google algumas coisas que são mais favoráveis do que outras empresas. Entretanto, em ponto algum, eu diria que o Google é diferente de qualquer outra empresa que você encontre no mundo. Mas dá para, no mundo de hoje, globalizado da forma como está, com as pessoas disputando muitas vezes o mercado de trabalho, ter ética total, sem ser utilitarista na empresa? Você, claro. Todas as empresas, a maioria pelo menos, visam resultado. E todo mundo trabalha em relação a isso. É possível, dentro dos dias de hoje, você ter uma visão de ética diferente dessa? Possível existem algumas empresas, não vou dizer que não exista nenhuma, existem algumas empresas e instituições que têm uma visão um pouco diferente disso, que tentam seguir por outro caminho. Tá? O que eu digo é que a grande maioria segue pelo utilitarismo. Entretanto, quando você começa a seguir por esse caminho, você começa a ser visto como uma pedra no sapato do mundo corporativo. E isso eu experimentei diversas vezes. E tenho outros colegas que também tiveram o mesmo tipo de experiência. Quando você começa a questionar a maneira como a empresa se desloca em direção ao lucro, independente do resultado. Então, existem empresas que vão ver de outra maneira? Existem. Existem pessoas dentro de empresas, mesmo que sigam por ética utilitarista, mas existem pessoas lá dentro que tentam seguir por outro caminho, que tentam mudar isso, sempre vai existir. Geralmente essas pessoas são vistas como pedra no sapato pelo mundo corporativo, mas tem muitas empresas... Não duram muito tempo, você quer dizer? Olha, muitas vezes essas pessoas, independente de lutar, do grupo estar querendo o resultado, visando o resultado, essas pessoas não têm muito espaço. Elas podem até durar, mas elas dificilmente chegam ao comando. Com o crescimento das redes sociais, a preocupação com a ética deve ser redobrada? Com o crescimento das redes sociais, eu diria que o crescimento da ética foi redobrado. Com o crescimento das redes sociais? Exatamente. A rede social te permite uma análise de discurso próprio e uma análise de discurso do outro, de uma maneira que nenhum outro lugar permite. Imagine você que, quando eu vou escrever o meu perfil numa rede social, eu paro para pensar antes de me apresentar, antes de falar quem eu sou, a minha identidade. Eu consigo um tempo de reflexão maior sobre o mundo que me cerca e sobre as pessoas que eu quero que me cerquem. Eu consigo refletir sobre as coisas que chegam a mim
para emitir uma opinião sobre elas. Então, de determinada maneira, é muito ética a rede social. É verdade. A internet é extremamente ética em todos os seus pontos. Ela te permite uma reflexão sem o peso da sociedade. Assim, quando eu digo sem o peso da sociedade, em partes, porque é claro que você tem os seus amigos que vão na sua rede social e vão ver aquilo e você sabe que alguns não vão gostar, outros não. Mas é um peso reduzido e um tempo maior de reflexão. Então, ela é, sim, moralizante, a internet. E eu digo moralizante no sentido de filosofia moral e ética. Não só de ética, mas de moral mesmo. A internet te permite esse nível de pensamento, esse nível de visão à frente e esse nível de reflexão sobre suas próprias ações e palavras que outros lugares do mundo não permitiriam. E você também, além disso, tem o exercício da liberdade? Exatamente. Né? E esse exercício da liberdade que é fundamental para que haja ética, ele na internet é muito maior. Até onde vai a liberdade de expressão na internet? A liberdade na expressão da internet, eu diria que ela deveria ser regulamentada por legislação, porque cada sociedade vê de uma determinada maneira. Com certeza. Então, a legislação... ela é global. A internet, a imagem que, sei lá, na praia de uma mulher nua praticamente, vai para a Arábia Saudita, vai para algum lugar. Exatamente. É outra cultura. Que é outra cultura, é outra visão ética, é outra visão de filosofia moral e ética. Você tem uma filosofia moral e ética, por exemplo, em alguns países, que é plenamente pautada pela teologia. E de acordo com a cultura de cada um. Exatamente. Então a ética não é linear, a ética não é global. A ética não é global, depende da religião não e é linear e também não é única durante o tempo todo. Ela muda. A gente pode mudar? Dependendo do quê? A ética muda com o tempo, com a maneira com que as pessoas veem as coisas. Vamos supor que... Não vamos supor, pouco tempo atrás, menos de um século atrás, uma mulher presidente de um país era simplesmente impensável. Mas isso é conquista, não é ética? É ético ela ter a chance da conquista. Então é livre, a liberdade que ela tem, é isso que, que a gente está chegando. Exatamente, ela não tinha essa liberdade antes. Ela sequer podia votar, ela sequer poderia se candidatar. Então você tem uma mudança no padrão ético e moral que rege uma determinada sociedade. Você tem essas mudanças continuamente. Por isso que o estudo da ética ele é muito mais um estudo da estrutura com que se monta a filosofia moral e ética do que com as regras que essa ética de determinado período e de determinada região vão te impor. Por isso que as regras não são a ética em si. A ética é a maneira com que você reflete sobre o assunto. Eu vou refletir sobre a consequência ou sobre a ação? Como eu vou refletir sobre essa consequência ou sobre essa ação? Como que isso vai afetar as pessoas que estão à minha volta? Como isso é visto socialmente? Ok, então isso aí é bacana. Então porque todas essas reflexões... Como ser ético, você acabou de falar. Exatamente. São todas essas reflexões para cada momento da vida. E não adianta falar que eu vou ter fórmulas para determinado momento. Porque cada momento é absolutamente virginal. Diferente. Então, cada momento exige uma atitude ética diferente. Exatamente. Quer ver, por exemplo, eu estou dando aula, e os meus alunos estão prestando atenção, concentrados, focados. Nesse momento, a minha aula rende mais, a minha ética é a ética do momento do ensino, do que está sendo falado, da maneira como acontece. A partir do momento que me chega um coordenador de curso e fala, olha, por mais que eles não tenham tirado nota, a gente vai ter que passar esse pessoal porque eles são, enfim, são filhos de alguém. Passar sem... Tá. Mas mudou a ética. Mudou a expressão. A ética do coordenador, não sua. Mas mudou a regra pela qual eu ando. Então a regra não é o importante. Então, o importante é a reflexão que se faz sobre ela. Então aí vamos concluir algumas coisas. As pessoas que trabalham nas empresas e tal. Então, muitas vezes ela dentro da própria ética dela, ela precisa, vamos dizer, se violentar muitas vezes e ir para um outro caminho para poder estar na empresa. É muito comum que as pessoas sejam ou levadas ou realmente violentadas psiquicamente para seguir uma determinada regra de direcionamento de uma empresa. O mundo corporativo tem isso muito forte, ele
ele impede de determinada maneira algumas reflexões e muitas dessas reflexões pertencem ao mundo da ética. Até para se proteger muitas vezes, né? Claro, com certeza. E para finalizar, ô Bruno, o seu trabalho na internet, quer dizer, muito mais voltado ao consumidor. Nós estamos então protegidos com a ética na internet. Podemos ficar tranquilos? Na verdade, não que estejamos protegidos. Jamais estaremos protegidos de qualquer coisa, porque sempre existirá uma visão ética diferente da nossa. E ela sempre estará circulando por todos os lugares. E a internet é um lugar para circular visões distintas muito mais rápido. Então, da mesma maneira que eu acho completamente, na minha visão de mundo ético e na visão de grande parte das pessoas, hackear uma conta de e-mail como sendo algo antiético, tem muita gente... Desonesto, né? Exatamente, tem muita gente que não vai ver dessa maneira e vai fazer. Mas nós estamos muito fora do mundo real e muito virtual? Não, muito pelo contrário, eu geralmente não faço essa divisão. Para mim, o físico e a internet são praticamente a mesma coisa. É muito difícil para mim de desconectar uma coisa de outra. As desconexões que se faz são realmente no ponto de vista da maneira como eu me expresso lá dentro. Então, é muito mais a mídia é a mensagem do que ser uma coisa realmente diferente. Ok, Bruno. Muito obrigada, viu, pelas suas explicações aqui, suas reflexões. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigada pela sua oportunidade. presença. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.